Para a presença dos irmãos que estão em casa assistindo, que o Senhor Deus esteja abençoando cada um. Senhor, agora a Tua palavra vai ser exposta, a Tua palavra vai ser falada, vai ser glorificada, e aqui eu te peço a bênção sobre o pastor Egberto, que o Senhor dê entendimento, que o Senhor dê o discernimento, que a palavra chegue até a vida dessas pessoas. Aqui eu te agradeço. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão Arivaldo. E mais uma vez, bom dia a todos. E de fato expressa a alegria de podermos estar juntos como igreja, voltando a nos reunirmos no domingo. E como é bom louvarmos a Deus. Agradecer também a Deus pela vida dos irmãos do louvor que nos conduziram ao louvor a Deus. E como é bom juntos fazermos isso como igreja. Bom também nos unirmos a você que está em casa, louvando a Deus conosco, cultuando a Deus conosco. Agora pela manhã está havendo alguma dificuldade com a internet, ela está lenta, talvez para alguns esteja chegando só o áudio, talvez está travando muito. Obrigado, meu filho. A internet está travando muito, então, mas se o áudio estiver chegando, nós já agradecemos a Deus por isso, e vamos pedir a Deus que esteja abençoando esses equipamentos eletrônicos, para que possa chegar até os lares de cada irmão também, um culto, onde você possa estar se unindo a nós em um só espírito de exaltarmos e glorificarmos a Deus. Como eu disse, mais de 120 dias nós não tivemos tendo esse privilégio de estarmos juntos pela manhã. Aconteceria normalmente no domingo pela manhã a nossa escola bíblica dominical, e nós temos tido a necessidade de dividir quantitativo de pessoas em 2 cultos, para que não haja aglomeração à noite. Então louvamos a Deus por cada um que veio aqui pela manhã, e agora nós que viemos pela manhã, não poderemos vir à noite para dar oportunidade aos outros que não se inscreveram de estar. Eu, irmão Deusdete, irmão Aristeles, nós precisamos estar à noite, por conta de nós estarmos analisando essa questão do que precisa ser ajustado nessa questão dos cultos. Então, eu estarei à noite, minha família não, mas eu estarei, irmão Deusdete, irmão Aristeles, nós também estaremos, para nós depois, amanhã, nos reunirmos como liderança e vermos o que precisará ser ajustado, se já temos condições de nos reunirmos num culto só e à noite, ou se haverá necessidade de no próximo domingo nós continuarmos assim com os 2 cultos. Mas no culto matinal, embora a liturgia seja a mesma, nós estaremos dando continuidade no estudo na carta em Tiago. É o que nós temos visto durante esse período da pandemia, na escola bíblica dominical, e é o que nós vamos dar continuidade hoje. Vamos abrir nossas Bíblias para Tiago, Epístola de Tiago, no capítulo 4. Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança. E um dos aspectos que o ser humano possui da parte de Deus, e que o próprio Deus possui também nesse aspecto de imagem e semelhança, é a capacidade de se comunicar com o outro. E Deus, o autor de Hebreus, no capítulo 11, diz que Ele criou tudo por meio da palavra. E nós, dando uma olhada lá em Gênesis, a gente vai perceber isso. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Ele ia falando e tudo ia surgindo pelo poder da palavra. O aspecto de Deus falar. E Deus
falava com Adão, depois de tê-lo criado, ele se comunicava com ele, ele se relacionava com ele. E Deus se revela também a nós por meio da sua palavra. Um autor chamado Roy Bezuc, ele diz que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, de tal maneira que quando ela fala, Deus fala. A Bíblia é a palavra de Deus, é Deus se comunicando conosco, se revelando a nós. E Deus deu ao ser humano também essa capacidade de se relacionar, de falar, de se comunicar uns com os outros, não somente através da fala. Nós nos comunicamos, como vimos agora há pouco, com o olhar. Os que têm problemas auditivos, os surdos-mudos, eles se comunicam com as mãos muito bem. Mas Deus também nos deu a capacidade de nos comunicarmos através da fala uns com os outros, e é o meio mais usado de comunicação. E em Tiago, capítulo 4, o assunto que nós vamos abordar nessa manhã tem a ver com esse aspecto. A maneira como falamos uns com os outros, mas há uma profundidade maior nesse aspecto da comunicação, no falar uns com os outros. É na maneira como falamos uns dos outros. Eu estava pensando aqui agora há pouco na comunhão, e por isso que eu vim até aqui à frente, que como é interessante nós vermos a importância da comunhão que nós temos. Do fato de sermos, embora falhos, pecadores, que temos ainda uma natureza pecaminosa, mas somos salvos pela mesma graça. E Deus nos chamou para sermos um corpo. E esse corpo é para viver em unidade, em comunhão. E como a maneira como nós usamos a língua, como a maneira como nós nos comunicamos uns com os outros e falamos uns dos outros, pode contribuir para a boa comunhão, mas pode também destruir a boa comunhão. Então, nesse capítulo 4 aqui, Tiago começa o capítulo 4 falando das contendas que estava havendo no meio dos irmãos. Ele diz a origem das contendas, das discussões, do que estava acontecendo entre eles. E nós podemos ver isso na aula passada. Na aula anterior, há 15 dias atrás, nós pudemos perceber que o que estava acontecendo na vida daquela igreja era que estava havendo pessoas com o anseio de se tornar líderes, mestres no seio da igreja. E isso no capítulo 3, versículo 1, ele diz: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. E aí ele está apontando nesse versículo 1 o que estava acontecendo no seio da igreja, pessoas anseiando cargos de liderança, de se tornar mestre, e parece que isso estava havendo uma discussão quanto a esse assunto na igreja. E aí ele já havia falado sobre a questão da língua. Nos versículos 2 em diante, ele vai tratar sobre isso, da língua, usando algumas figuras, como o leme que conduz o barco, como uma ilustração, como uma fagulha de fogo que põe em incêndio toda uma floresta. Ele usou a ilustração do veneno, ele usou a ilustração do freio, como colocamos freio nos cavalos e dominamos o cavalo todo. Então, ele usa essas ilustrações para falar a respeito da língua. Acho muito importante nós atentarmos para o que diz o versículo 6 de Tiago, capítulo 3. Observe comigo quando ele diz assim: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Imagina aí, a maneira como nós falamos, como nós usamos esse órgão é importante. E no versículo anterior ele tinha dito isso, né? No versículo 5, que vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. A ideia de que a língua, esse órgão pequeno, é como uma pequena chama de fogo que começa ali e de repente incendeia toda uma floresta.
Então, dentro desse aspecto do que estava havendo na igreja, Tiago vem alertar aqueles irmãos do cuidado do uso da língua. Outro aspecto que ele abordou no capítulo 3 foi dos anseios, das motivações que as pessoas estavam usando nesse aspecto de se apresentar como possíveis líderes, e como a igreja deveria ver isso. Eles deveriam ver que existe uma diferença entre sabedoria que vem do alto e sabedoria terrena, e parece que alguns estavam querendo chegar a esse cargo com um aspecto de uma sabedoria terrena, intelectual, e ele diz, não é essa a que agrada a Deus. E aí ele vai fazer essa diferença da sabedoria que vem do alto e da sabedoria terrena. E ele entra no capítulo 4 falando da contenda que estava havendo entre eles, e proveniente de uma natureza, de um terreno fértil para o pecado. Mas as contendas, elas vinham de como eles estavam usando a língua, de como eles estavam falando uns com os outros e uns dos outros. E aí ele chega no versículo 11 dizendo o seguinte, vamos juntos para Tiago 4:11. Então entenda que o contexto desse capítulo 4 está havendo discussões na vida da igreja. Tiago apresenta isso de uma maneira muito clara no versículo 1 do capítulo 4, de que estava havendo o que ele chama de guerras e contendas. Estava havendo discussões na vida da igreja. E quando há discussões na vida da igreja, sinal que está sendo usado o quê? A língua. Não é diferente em casa, no casamento, não é diferente no relacionamento com os filhos, não é diferente no nosso relacionamento do trabalho, e não é diferente na vida de igreja. Quando há discussões, nós temos que ter muito cuidado, porque nós estamos usando um órgão extremamente perigoso. E aí ele chega no capítulo 4, versículo 11, dizendo o seguinte: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai de amor, lhe agradecemos, Senhor, por sua palavra, que é viva, que é eficaz, que é penetrante, que de uma maneira muito especial ela possa penetrar no nosso coração, ó Pai, de uma maneira específica, nos desafiando a maneira como falamos uns dos outros, a maneira como falamos, ó Pai, de um irmão, a maneira como nós, com a língua, ó Pai, possamos no dia a dia falar uns dos outros, seja uma maneira que glorifique o Seu nome, e não uma maneira que traga, ó Pai, desunião, ou que interfira na unidade da Sua igreja, que é propósito do Senhor, que ela se mantenha unida, e que nós possamos, ó Pai, ser desafiados nessa manhã, a sermos trabalhados nessa área, e sermos desafiados a termos cuidado de como falamos uns dos outros, porque estamos tratando e se relacionando com filhos do Senhor, com servos do Senhor, e que o Senhor nos ajude a podermos glorificar o Seu nome com o uso da língua, onde quer que seja. Assim nós lhe pedimos que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Tiago tinha dito que essa discussão que estava havendo no seio da igreja, ele diz que vocês deveriam não se alegrar com isso, vocês deveriam antes se humilhar, chorar, transformar a alegria de vocês em pranto, aliás, o riso em pranto e a alegria em tristeza, porque não era bom diante de Deus o que estava acontecendo na vida daqueles irmãos. E aí ele agora meio que vai afunilando para o ponto principal do que era o motivo, o que estava gerando as contendas, era a maneira como eles estavam falando uns dos outros. E aqui nós temos que entender que nesses dois versículos, versículo 11 e 12, tem nesse falar um aspecto da maneira como eu falo do irmão e da maneira como eu julgo meu irmão. É esses os dois assuntos aqui desses versículos. Primeira coisa, quando ele
aborda aqui é nesse aspecto de como falamos dos outros. Aqui o assunto é o que é chamado de maledicência. E maledicência, nós temos que fazer uma diferenciação entre maledicência e murmuração. Quando eu murmuro, geralmente eu estou murmurando da minha vida, de como eu estou, é de mim mesmo, é de como está a minha vida, de que quando eu estou murmurando, é reclamando algo de mim. Maledicência, maledizer, é dizer mal, é falar mal, é falar onde naquele falar está embutido algo malicioso, algo maligno, algo mal. E isso geralmente acontece quando nós falamos uns dos outros. Eu trabalhei algum tempo com vendas e tinha um livro muito interessante chamado O Maior Vendedor do Mundo. Nesse livro, O Maior Vendedor do Mundo, um dos 10 princípios que ele fala é da maneira como nós falamos dos outros. E lá dizia algo muito interessante que eu nunca esqueci. Ele dizia: ao criticar alguém, morderei a língua. Ao pensar em criticar alguém, eu devo morder a língua antes. E aquilo me chamou muita atenção, porque eu penso que nós, como cristãos, deveríamos pensar assim antes de falar mal de alguém para outra pessoa. Seria melhor que nós machucássemos, mordêssemos a nossa língua do que nós proferíssemos algo maldoso de um irmão. A instrução do versículo 11, irmãos, é muito clara, que é a primeira coisa. Nós temos que entender que maledicência é um pecado, porque é uma desobediência às Escrituras Sagradas. Que versículo claro. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. O que é falar mal do outro? Nós vivemos no tempo de que, você já ouviu falar de que é importante a crítica construtiva? Já ouviu falar nisso? A crítica construtiva é importante porque ela nos ajuda no crescimento. Uma crítica construtiva, ela é carregada de um sentimento de amor e se percebe facilmente quando alguém está dizendo algo para o nosso bem. É perceptível até quando alguém vem falar, porque aqui o assunto, entenda, não é só falar com o outro, mas o que Tiago está abordando nesse versículo 11, na primeira frase é: irmãos, não falei mal uns dos outros. É a maneira como nós falamos do outro, não é com o outro, mas geralmente você fala do outro para quem? Para outro. Então tem a ver com a maneira como eu me relaciono. E aí a gente pensa assim, não, nas igrejas tem seus grupos, chamam panelinhas. O pessoal acha que tem panelinha, fulano tem os grupos. Eu acho que não é problema ter grupos. O que não pode é fechar a tampa da panela, de não abrir mais esse grupo para ninguém entrar, ninguém sair. Se você tem um grupo de 200 pessoas, é natural que essas 200 pessoas não vá todo mundo, 200 para um lado, 200 para o outro. Na hora que tiver, está todos os 200 no pátio, está todos os 200 na igreja, está todos os 200 para onde a gente vai. Não, não é assim. Tem famílias mais próximas, tem irmãos mais próximos uns dos outros, tem irmãos que são mais chegados uns dos outros. Jesus Cristo se relacionou com 12, e é impressionante a maneira como Jesus se relacionava com 12 pessoas totalmente diferentes. Eu falo muito de Bartolomeu. Você conhece a história de Bartolomeu? Conhece? Eu também não, mas está lá. Bartolomeu é um dos 12. Eu não sei nem quem é, deve ter algum escrito sobre Bartolomeu, deve ter... já ouvi falar que no livro dos Mártires fala de Bartolomeu, mas eu não li. Mas ele está lá. Alguém que só sei que Bartolomeu era um dos apóstolos porque está na lista. Mas Jesus se relacionava com Bartolomeu, se relacionava com um Tomé, um cético, que só acreditava vendo. Se relacionava com Pedro, um impetuoso. Jesus se relacionava com Judas, um traidor. E se você for ler o capítulo 13 de João, do Evangelho de João, Jesus Cristo, ele se relacionou com Judas sem uma distinção na hora de lavar os pés, por exemplo. E é impressionante como o capítulo 13 de João diz que Jesus, tendo-os amado, amou-os até o fim. Inclusive Judas. Porque o fato de Judas ser quem ele era, não impedia de Jesus ser quem ele era. Ele é amor.
E o fato de Judas não ser quem o amor como Jesus era, não mexia em quem Jesus era, na identidade de quem Cristo era. Não interferia, não mudava. E aí na hora que ele está lavando os pés dos seus discípulos, ele lava o de todos, inclusive o de Judas. Isso me chama muito a atenção. Porque ele poderia ter lavado: Pedro, tu vai me trair, ou tu vai me negar, mas não tem nada não. Aí chega no de Judas: você vai me trair, pula. Não, lavou os pés de todos, amou a todos, sabendo, o mais impressionante era que não foi lavou os pés enganado. No texto de João capítulo 3, ele sabia que Judas era o traidor. Essa questão dos relacionamentos, de saber se relacionar uns com os outros. Jesus, no meio desses 12, tinha 3 mais próximos: Pedro, Tiago, João. O barquinho não. Ele teve com eles no Monte da Transfiguração. Ele teve com eles mais à parte no Getsêmani. E desses 3, tinha um que é descrito como discípulo amado: João. Não é problema, no meio de uma igreja, de um grupo de cristãos, ter proximidade uns com os outros. O que eu não posso é não me relacionar com todos. O que eu não posso é ter exclusividade de ser só com aquele grupo. Eu tenho que ter proximidade com uns, mas me relacionar bem com todos. E aí onde é que eu quero chegar? É que seja qual for a proximidade que nós tivermos uns com os outros, o grau de amizade, de proximidade que nós tivermos, nós temos que ter cuidado de quando estarmos no nosso grupo, que geralmente é um grupo que pensa parecido. Você já viu isso? Os que pensam parecido são mais os que vão se chegando ali, no meio do balançar da... Eu escutei uma frase há um tempo atrás que foi: no andar da carrocinha que se ajustam as abobrinhas. É uma expressão do sul, onde é no andar da carruagem que as abobrinhas vão se ajustando ali, vão se aconchegando. E é mesmo, é no andar da vida cristã que a gente vai se acomodando ali, uns com um grupo que pensa mais parecido, outro com um grupo que pensa diferente. Agora, como nós, nos nossos relacionamentos, falamos do outro, nos referimos aos outros, aos que pensam diferente, aos que agem diferente, aos que vivem diferente, aos que têm um jeito de ser diferente do nosso. É nisso que nós temos que pensar. Seja qual for a situação, o princípio é o mesmo. Irmãos, não falei mal uns dos outros. É isso que nós temos que ter cuidado. Está entendendo? É na maneira como nós, nos nossos relacionamentos, nos referimos aos outros. Temos que ter de uma maneira muito clara em nossa mente que falar mal do outro é o que, irmãos? Pecado. Se pecado é uma desobediência a Deus, a palavra de Deus é muito clara quando diz que não devemos falar mal uns dos outros. Não importa, irmãos, se o mal que falamos do irmão corresponde a uma verdade, ou não importa que se o que eu vou fazer é confrontar a pessoa com um pecado. O que importa é a maneira como eu falo do outro. Está entendendo? Se é uma verdade, mas pastor, o que eu estou dizendo aqui é uma verdade. O que eu estou confrontando aqui é pecado. Então é a maneira como eu faço isso. Está entendendo? É a maneira como eu me refiro ao outro. É a maneira como eu falo do outro. Ela não pode ser mal. Isso é o que está no versículo. É isso que diz o texto. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Não é que nós não podemos falar uns dos outros. Podemos, devemos e vamos fazer isso no nosso dia a dia. É inevitável que nós falemos uns dos outros. Não é isso que o versículo proíbe. Você está entendendo? Irmãos, não faleis uns dos outros. Não é isso que o texto diz. Não faleis o quê? Mal. É que no meu falar do meu irmão, eu tenho cuidado daquilo não ser carregado de um sentimento maligno ou prejudicial. Provérbios capítulo 6.
Provérbios, capítulo 6. O livro de Provérbios também é um livro que fala muito sobre o aspecto do uso da língua. Mas no versículo 16, em diante, até o 19, diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª, a sua alma abomina. Quais são as 6? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. É o 6º. Dessas 6, 3 delas pode observar que é do uso da língua. E a 7ª, que é o que Deus abomina, também é com o uso da língua que a gente faz isso, que é o que semeia contenda entre irmãos. Eu conversei sobre isso com os homens na terça-feira passada. Quando alguém vem dizer para mim: pastor, sou seu amigo, e fulano falou mal do senhor aqui, ele diz tudo que o irmão falou de mim, e eu pergunto: e o que você falou? Não disse nada não, pois para mim você é pior do que ele, que falou mal. Porque o que ele está semeando no meu coração em relação ao irmão? Se não, um sentimento ruim com ele. Se você não acha que estava correto o que o irmão disse a respeito de mim, você tinha que ter dito isso para quem? Para ele, não para mim. Irmãos, como é sutil eu estar carregado de um sentimento negativo contra essa garrafa, aí eu chego para esse pedestal aqui e digo: olha, aquela garrafa eu acho ela muito assim, muito assada assim. Ele nem estava olhando para a garrafa, nem se relaciona com a garrafa, mas ele é meu amigo, e porque eu disse, o sentimento dele agora com aquela garrafa ficou ruim. E o que essa garrafa fez com ele aqui? Nada, absolutamente nada. E agora eu semeei no coração do meu amigo, como é o nome disso aqui, irmão Israel? É pedestal mesmo, né? É? Meu amigo pedestal agora está com o coração meio com um sentimento ruim da minha amiga garrafa. Minha amiga não, né? Que eu estou falando mal dela. Você entende como isso é prejudicial na maneira como nós falamos uns dos outros? Ele vai mostrar o aspecto por que é prejudicial. Porque quando eu falo mal do irmão, aí entra, vamos voltar lá para Tiago 11. Porque quando eu falo mal do meu irmão, Tiago, capítulo 11, ele diz o seguinte, ó. Depois de ele dizer: não faleis mal uns dos outros, ele diz assim: aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Quando eu falo mal de alguém, eu quero dizer no fundo que eu sou melhor do que ele. E quando eu falo, pode prestar atenção, quando eu falo mal de alguém, alguma coisa eu tenho contra aquele alguém. Não é verdade? E quando eu falo mal de alguém, alguma coisa mal eu tenho com ele, ou contra ele. E aí eu quero falar dele para o outro. E quando eu falo dele para o outro, eu estou me colocando como melhor do que ele. Entenderam? Ele não é bom, mas eu sou bom. Ele é que não é bom, porque ele é assim, assim. E aí eu falo os defeitos. Eu falo daquilo que é ruim naquela pessoa. E aí eu estou me colocando melhor do que ela. E aqui nós temos que entender, quando ele fala que o que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei, julga a lei, o que Tiago quer dizer com isso? É que a régua pelo qual a gente julga não é eu. Está entendendo? Não sou eu. A régua deve ser a palavra. E aqui a gente vai entrar num assunto que é o julgar. A régua é a palavra. Se essa pessoa está desobedecendo a palavra, aí eu não estou julgando. Eu não estou julgando. Eu estou apontando que é algo errado na vida dela, que não foi eu que disse que é errado.
Deus já disse na sua palavra. A questão é, quando eu falo da pessoa, qual é a régua que eu estou medindo? É o que eu acho? É o meu achismo? É a minha impressão que eu estou tendo da pessoa? Ou é algo pecaminoso? Porque aqui a gente entra num assunto que é o julgar. E quando a gente fala de não julgar, o primeiro versículo que vem na nossa mente é Mateus capítulo 7, quando Jesus Cristo diz: não julgueis para que não sejais julgados. E tem aqui duas coisas sobre esse não julgueis. Não julgueis, então eu não posso falar nada de uma pessoa que está errado, eu posso julgar baseado na régua da Bíblia. O parâmetro é esse, meu irmão. Se a Bíblia diz, eu posso julgar sim, mas baseado não no que eu penso, não no meu achismo, não no meu sentimento, não no que meu irmão fez contra mim, mas no que a Bíblia diz. Aí, o juiz não é você. Você está julgando baseado na régua de um juiz que pode julgar sim. E ele diz o que é certo, o que é errado. Isso acontece muito com essas questões de quando a gente vai ver o que está errado nas doutrinas de igreja, ou na vida doutrinária de uma pessoa. A questão é, a gente pode fazer isso? Quando algo está explícito que é contrário ao que a palavra de Deus diz, foi a palavra que disse, não sou eu que estou dizendo. Então eu não estou julgando baseado de uma forma temerária nos meus princípios, nos meus valores, no que eu acho, é no que a palavra de Deus diz. Agora, se o que eu estou vendo não tem uma base bíblica para isso, ou há posições diferentes, aonde não são centrais na palavra, e homens sinceros, honestos, que estudam a Bíblia, pensam diferentes, eu não vou julgar nem condenar um ou outro. Isso é um parâmetro que não é minha régua que vai dizer, é a de Deus, e deixa lá. Mas se está claro nas Escrituras, ou se é, porque tem assuntos, irmãos, que você vai ter que concordar comigo, que são assuntos difíceis. Pedro disse isso a respeito de Paulo, que ele falou umas coisas difíceis de se entender. E a prova de que homens que conhecem as línguas nos seus originais, que estudam a Bíblia, que são homens íntegros, honestos, divergem em determinadas doutrinas, e nós não podemos sair dizendo, esse é o herege, esse... Não, pensam diferente. Mas não são na centralidade das doutrinas da graça, da salvação que há em Cristo Jesus. Entendem? Amém? Então, nesse ponto, onde a Bíblia expõe claramente, nós podemos julgar, mas não é um julgamento baseado no que eu penso, no que eu acho, no que a palavra diz. Agora, a gente não pode pegar também o aspecto de não julgueis e dizer, mas aqui diz que não é para me julgar, mas a Bíblia diz para julgar, e agora começar a usar o versículo também para julgar tudo, e se basear no texto, e desobedecer o texto também de maneira arbitrária, porque se você for ver, a conexão que há entre Tiago capítulo 4, versículo 11, com o que Jesus diz em Mateus 7,1, é exatamente isso que Tiago estava querendo dizer com o não devemos julgar. Era a mesma coisa do que Jesus disse. E quando Tiago aqui está dizendo que quando a gente fala mal do irmão ou julga o irmão, nós estamos falando mal da lei e julgando a lei, porque nós estamos nos colocando acima dela. Entendendo? Quando eu julgo não baseado na palavra, mas no que eu acho, eu estou dizendo que o que eu acho é mais se sobrepõe à lei, à palavra de Deus. E nesse ponto Tiago diz, não julgue. Não faça um juízo temerário. Não faça um juízo de valores sem que a gente tenha real certeza. Quantas vezes nós achamos coisas do outro? Se você usa a expressão eu acho que, nós deveríamos ter a consciência que nós já não temos certeza de. Você concorda comigo? Eu acho que, quando você diz eu acho que, você pode ter a consciência que dentro de você está dizendo o seguinte, eu não tenho certeza de. Se eu não tenho certeza de, eu não posso sentenciar nada a respeito do que eu estou dizendo. Mais do que isso, se eu não tenho certeza, eu não deveria dizer a outro
aquilo que nem eu mesmo tenho certeza. Entenderam? Nós temos que ter cuidado com isso. Porque se o que eu estou pensando ou o que eu estou julgando não for o real fato, além de eu estar errado, quando eu comunico ao outro, eu levo o outro a também pensar da mesma forma que eu transmiti. E pode ser que o que eu esteja pensando não é realmente a realidade daquela situação ou da vida daquele irmão. E o princípio permanece. Nós devemos ter cuidado de como falamos dos outros nesse aspecto do julgar. Porque quando não é a lei, quando não é a palavra de Deus, eu estou julgando temerariamente, eu estou me colocando acima da palavra. E a régua de medição do julgamento não é eu, não é a minha pessoa, é a palavra de Deus. E ele vai explicar o porquê mais na frente. Então, nós não devemos falar mal ou julgar o irmão, porque isso é uma desobediência às Escrituras. E quando eu julgo sem uma base bíblica, quando eu estou falando algo de uma pessoa que eu não tenho algo bíblico para dizer, o irmão, ele é assim, 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 e isso está contrário à Bíblia, não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu penso como deveria ser, eu deveria ficar calado e não falar daquele irmão. É pecado, a primeira coisa. Quando nós falamos mal do outro, nós estamos dizendo, eu estou certo. Ele está o quê? Errado. E a pergunta continua, qual é a régua para dizer que eu estou certo e ele está errado? É a Bíblia? É, ok, tranquilo. É o que eu acho, é o que eu penso, é melhor não partir por esse caminho. Porque senão, nós estamos se colocando acima da lei, é o que Tiago está alertando aqui. Eu não sou o juiz. Um problema quando nós julgamos muito os outros é que nós passamos a olhar para a vida do outro e esquecemos de olhar para a nossa própria vida. Quando nós passamos a observar a vida e o comportamento dos outros, nós tiramos os olhos da palavra de Deus. Quanto menos nós fixarmos os nossos olhos na palavra de Deus, mais os fixaremos nos outros e mais facilidade teremos de nos tornar maledicentes, falar mal do outro. E falar mal do outro é uma forma de revelar que estamos olhando pouco para a Bíblia, para a palavra de Deus. Eu lembro bem que na minha adolescência, um dia eu ia subindo no Progresso. Eu ia ali, mais ou menos, depois daquela farmácia ali, mais na frente, eu ia desse lado, e vinha um senhor, indo com uma sacola do outro lado da calçada. E aquele senhor ia com as suas sacolas, e tinha uma mulher, assim, daquelas tidas por bonita, olhando, e o homenzinho lá, olhando, e a mulher foi assim, cruzando a rua, e ele olhando, pá, tropeçou, caiu, derrubou as sacolas. E naquele dia eu me lembrei, é melhor ele olhar para a vida dele do que olhar para a mulher, porque o risco de quem olha para a vida do outro é cair. E eu acho que isso se aplica muito bem. Às vezes a gente olha tanto para a vida do outro, às vezes a gente se baseia tanto em como o outro vive, como o outro pensa, que a gente esquece de que a Bíblia, o cristianismo, é um convite a olharmos para nós mesmos. Abra lá em Mateus capítulo 7, para a gente ver qual é o contexto de não julgar. Mateus capítulo 7. Observe, se não tem a ver com o que Tiago está dizendo lá, na maneira como nós falamos do outro. Mateus 7,1 diz, não julguei para que não sejais julgados, pois com o critério com o que julgardes, será julgados, e com a medida que medirdes, que tiverdes medido, vos medirão também. Olha o que diz o Senhor Jesus em seguida. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não repara na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão.
O cristianismo, segundo as palavras de Jesus Cristo aqui, deve ser um desafio de eu olhar para mim e ver o que há em mim precisando ser mudado, quais são as traves que eu preciso ser tirado, e aí sim eu poder olhar para o irmão e ajudar o meu irmão a tirar os ciscos que estão nos olhos deles. O problema é que muitas vezes a gente esquece disso. E na celebração da ceia, pelo menos 1 ou 2 vezes por mês, a palavra de Deus faz um convite a nós a examine-se, pois, o homem ao nosso irmão e veja se ele está apto para participar da ceia do Senhor, é isso? Não. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O cristianismo é um convite a nós olharmos como está o nosso relacionamento com Cristo. O cristianismo é um convite a olhar como é que está a minha vida. E quando eu olhar para a vida do irmão, seja um olhar de misericórdia de quem quer ajudar esse irmão na caminhada com Cristo, a parecer mais com Cristo também. Eu penso que é assim que Jesus quer que a gente olhe. Eu penso que quando é no olhar para sabe, ver o que precisa ser consertado, a gente deve olhar primeiro para a gente e ver que na gente tem tanta coisa que precisa ser consertado no nosso coração. E quando olhar para o outro é com um olhar de misericórdia, de ajudar aquela pessoa. E geralmente, quando alguém tem um problema que precisa ser ajudado, não é falando dele para outro que eu vou ajudá-lo. Por isso Tiago diz: não julgue, não fale mal do irmão. A melhor coisa que nós poderíamos fazer é, com amor, falar com o irmão. Se isso estivesse acontecendo na igreja lá, não estava vendo o que Tiago diz que estava vendo no início do capítulo 4. Contenda entre os irmãos. Se cada um estivesse falando com o irmão, tentando ajudar o irmão, com um olhar de misericórdia, as contendas não existiriam tanto. Tiago fala sobre esses 2 aspectos, e vamos voltar para Tiago capítulo 4. E o autor da revista traz aqui uma ênfase ao aspecto de que quando nós falamos mal do irmão, essa expressão mal, ele associa muito aqui ao aspecto de quando falamos mal do irmão, nós estamos tendo uma atitude parecida com a de Satanás, porque a expressão Satanás significa o acusador. E geralmente, quando eu estou falando mal de alguém, eu estou acusando alguém de algo que, se é um pecado na vida dele, a primeira coisa, a régua é a palavra, então está resolvido, mas eu não devia estar falando dele, eu deveria estar falando com ele. Com ele. Com o irmão, dizendo: meu irmão, você está nessa vida aqui, mas olha o que a palavra de Deus diz, e orar com ele, e tratar com ele. Mas tem alguém que acusa, que fala mal da gente. É Satanás. Você lembra da história de Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. E aí um dia, os anjos vão na presença de Deus, e Deus está conversando com o diabo e diz assim: você observou o meu servo Jó? E próprio Deus profere essas expressões: homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. E o que Satanás diz? Mas também você deu tudo de bom para ele, com a riqueza que ele tem, com a família que ele tem. Quem é que não serve ao Senhor? Vê como Satanás é sutil, falando do Jó. Lá em Apocalipse capítulo 10, Apocalipse 10, aliás, irmãos, vai ser Apocalipse 12, 10. Lá diz, abra comigo lá em Apocalipse 12, 10, porque a advertência que o autor da revista faz, e quando ele faz essa advertência, ele está se baseando nessa expressão falar mal do, é que há embutido nesse falar mal um sentimento maligno, que não procede de Deus. Apocalipse 12, versículo 10 diz assim,
Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Satanás, ele é o acusador, aquele que vive de falar dos irmãos para Deus. E aí imagine quanta coisa ele deve ter de falar de nós, né? Quanta coisa ele tem para apontar de nós. Mas o que o autor da revista chama a atenção é que quando nós falamos mal, maliciosamente de alguém, nós estamos nos assemelhando a uma atitude que Satanás faz quando a gente acusa algo de maneira a julgar, sem ter real senso de que aquilo é uma verdade. Quando a régua que nós estamos usando é o meu coração, é o meu sentimento que eu tenho com o irmão e não a palavra de Deus. Há um perigo nisso. E a palavra de Deus alerta contra isso. O autor da revista, ele fala sobre essa situação de que quando falamos assim, nós temos que ter muito cuidado se a maneira como estamos agindo não está se assemelhando a algo do maligno. Mas também tem algo que eu queria relatar que nós temos que ter cuidado, que não é só Satanás no meio da história. É um problema também, muitas vezes, do nosso coração. O Senhor Jesus Cristo disse lá em Mateus capítulo 15, vamos lá para Mateus capítulo 15, a gente tem que ter cuidado, nós temos que ter cuidado sobre o nosso coração, porque o Senhor Jesus alertou no versículo 19, que porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmias. E aqui, dentre essas coisas que procedem do coração, vem os falsos testemunhos. É falar algo de alguém que eu não tenho real ciência de que é realmente aquilo. É falar algo de alguém, um falso testemunho, a qual o meu testemunho não é a palavra, não é que ele está indo contra a palavra, é a régua, é o meu sentimento, é o que eu penso do irmão, é o que eu acho do irmão, é como eu vejo o irmão. Essa régua é uma régua pecaminosa, o meu coração. Está entendendo? O nosso coração não é a régua com a qual eu devo usar para falar do outro. Não é essa. Eu posso falar de alguém para outro, se for na tentativa de, depois de ter falado com aquele irmão, com ele, de que algo na vida dele está errado diante da palavra de Deus, agora eu posso, se eu não tiver êxito, eu posso fazer o que Jesus Cristo disse lá em Mateus 18, eu posso chamar outro e dizer: irmão, tem meu irmão passando por uma situação assim, 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 isso está contrário à palavra de Deus, vamos ajudar o nosso irmão. Você percebe como os princípios estão todos estabelecidos de como deveria ser? O problema está no nosso coração. O alerta, meus irmãos, é que nós devemos ter cuidado de como falamos uns dos outros. Ele segue no texto dizendo: porque um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer proceder. Tu, porém, quem és que julgas o teu próximo? Tem duas perguntas retóricas nesse texto. E aqui, uma delas é essa, é de que, porém, quem és tu que julgas o teu próximo? Só há um que deve ser o juiz, é Deus. E a questão é que quando eu julgo meu irmão, sentencio meu irmão, não baseado num texto da palavra, mas no que eu acho, eu estou me colocando na posição de juiz, e eu estou assumindo uma posição de que não é minha, é de Deus. Deixe. Não queira ser juiz da vida dos outros, não queira sentenciar os outros, porque já temos um juiz, Deus. E quando nós queremos julgar outros, porque aqui nós temos que entender que estamos lidando com essas palavras, juiz, julgar, não é? E julgar é sentenciar. E quando eu julgo meu irmão, vocês sabem a expressão julgo, a raiz é a mesma. Julgo é algo que é colocado sobre si, certo? Julgo. Então, quando eu estou julgando meu irmão, eu estou dizendo que ele está errado e eu tenho razão. Então, é como que a razão está sobre mim.
Eu estou julgando, eu estou dizendo que eu estou certo, eu tenho razão, ele está errado, e eu falo dele nessa perspectiva. Mas não cabe a mim isso. Julgar é formar um conceito sobre algo ou alguém sem ter provas, baseado naquilo que eu acho e não no que a palavra de Deus diz. E é isso que a palavra de Deus vem condenar. Como isso ajuda no nosso relacionamento, tanto uns com os outros, quanto também ajuda no nosso relacionamento com Deus, meus irmãos. Como é bom ter a consciência tranquila de que se algo estiver acontecendo, eu não contribuí em nada para aquilo que está acontecendo com a minha boca, falando mal, ou difamando, ou julgando. Está entendendo? Eu quero encerrar entendendo esse último princípio de que quando eu julgo, quando eu sentencio, não baseado na palavra de Deus, mas no que eu acho, nos meus sentimentos, no que eu penso do irmão, ou no que eu vejo do irmão, ou em algo que o irmão possa ter feito comigo, e agora eu quero prejudicar meu irmão, e aí eu falo dele, se a régua é essa, é pecado. E se eu julgo ele, e saio dando a sentença já para os outros de quem ele é, sem eu ter certeza de que seja, eu estou assumindo uma postura que é de Deus, que é a de julgar. É melhor deixar para Deus. Ele julgará. Os crentes são propriedades exclusivas de Deus. 1 Pedro 2,9 diz que vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu tenho que ter consciência de que quando eu falo do meu irmão, eu tenho que ter cuidado de como eu falo, porque eu estou falando de um irmão. Estou falando de um filho de quem? De Deus. Eles são filhos de Deus como nós somos. Falar mal de um irmão, nós temos que ter muito cuidado do que isso pode gerar na vida daquele irmão, ou no que como os outros podem passar a ver aquele irmão, só movidos por um sentimento malicioso, às vezes que está no nosso coração, e que a gente quer transmitir para outros, mostrando, eu estou certo, ele está errado. Cuidado. Quando é algo que é pecado, nós podemos sim tratar, mas nunca esqueça de que devemos fazer isso com amor. Primeiro com a pessoa, depois chamar outros para nos ajudar a chegar até a pessoa. É esses os princípios que Jesus deixou em Mateus. Falar uns dos outros de maneira mal, ou de maneira só a julgar sem ter certeza, só prejudica o relacionamento uns com os outros. Pior, é pecado e prejudica o meu relacionamento com quem? Com Deus. Como é, meus irmãos, então, que nós podemos agir de uma maneira que glorifique a Deus? Eu penso que é parecendo cada vez mais com Cristo. Eu penso que é aí onde o Cristo que está em nós deve ser manifestado através das nossas atitudes. Talvez você já tenha passado pela experiência de tentar até ajudar alguém que fracassou, mas quando a gente quer dar uma nova chance a alguém, de ajudar aquela pessoa que está errada, se alguém chegar para você para ajudar ela dizendo assim, tome cuidado com fulano, veja que ele já errou, lembre-se que ele já fez isso ou aquilo, tenha cuidado com essas palavras que vêm do outro. Será que ele está querendo realmente ajudar o outro? Ou ele está querendo só mostrar que o outro está errado e querendo se colocar como alguém que está certo? Que nós possamos usar realmente de compaixão como Jesus usava, em querer ajudar uns aos outros na caminhada, em querer ver irmãos que estão passando por dificuldades ou por lutas a serem reabilitados, a se arrependerem e caminhar juntos. Isso não tem nada a ser conivente com o pecado daquela pessoa. Isso tem a ver na maneira como eu falo das pessoas, dos irmãos, para outros irmãos. Que em Cristo nós possamos usufruir de uma comunhão onde nunca nós venhamos a prejudicar o relacionamento entre pessoas na maneira como nós falamos delas para as outras pessoas. Esses aqui são conselhos para a nossa vida: não falar mal do irmão, nem julgar os irmãos. E que nós ponderemos antes de falar algo sobre alguém, questionando em nós mesmos, se o que eu estou falando, será se não é uma maledicência? Será se não tem algo mal no que eu estou dizendo? Será se não tem um dizer mal no que eu estou falando a respeito do outro? E eu penso, meus irmãos,
que onde tem um lugar que isso deveria ser tão mais tranquilo, era no cristianismo. Pense num lugar onde nós deveríamos querer realmente o bem do outro, até com cuidado na maneira que nós falamos um do outro. Esse lugar é a igreja de Cristo. Porque, sendo bem sincero, às vezes a gente fala da trave do outro, aliás, do cisco do outro, e como Jesus disse, a gente muitas vezes está esquecendo da trave que tem no nosso. A Bíblia, a palavra de Deus, é um espelho, e nós devemos ser transformados de glória em glória, por esse espelho, que deve refletir primeiro de como está a minha vida, e aí sim, também poder ajudar outros a serem tratados na caminhada, mas que tudo isso venha a ser revestido de amor, do amor de Cristo que está em nós, e que isso seja expresso na maneira como eu falo, que nós falamos uns dos outros. Amém? Onde é que a gente encontra a solução? Cristo. Cristo. Que nós possamos parecer com Jesus Cristo, que confrontava. Mas você não via Jesus chegando para os discípulos falando dos outros no sentido de estar criticando. Ele chegava para a pessoa e dizia: raça, né, de víboras, vocês são hipócritas, fariseu, hipócrita, vocês são sepulcro caiado. Ele dizia isso por discípulos, só para eles não, era para eles. É tratando com a verdade com a pessoa, não falando dos outros. O que a gente vê enrustido em Jesus Cristo? Um grande amor, na maneira como ele falava, até quando ele era duro. Que nós possamos também ser assim, que tudo que a gente falar seja com a raiz do amor de Deus que está em nós através de Cristo. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus. Não adianta a gente ler a palavra e ela falar conosco se nós não olharmos diante de Deus como é que nós estamos. Às vezes nós pecamos muito e falamos dos irmãos, mas às vezes nós temos em casa irmãos conosco, a esposa, uma crente, ó. Eu tenho que ver como é que eu estou. Em casa também, como é que eu falo da minha esposa, com a minha esposa. E pode observar que às vezes o lugar que a gente mais peca nessa área, às vezes é em casa. Às vezes é com os filhos. Que Deus possa nos ajudar a refletir Cristo no nosso casamento, no relacionamento familiar, no relacionamento de igreja, na maneira como nós falamos uns dos outros. Amém? Eu falho. Minha esposa está aqui. Mas que nós possamos nos achegar diante de Deus, pedindo: Senhor, me perdoe. Senhor, me ajude a não pecar com a minha boca, ao falar com a minha esposa, ou da minha esposa, ou dos meus filhos, ou de um irmão, ou de alguém que eu tenha sabedoria no falar, para que eu não venha transgredir o princípio de não falar mal do irmão. Vamos orar. Pai, a sua palavra nos alerta de que nós devemos, ó Pai, ter cuidado em como falamos uns dos outros como seus filhos, como seus servos. E eu lhe peço, ó Pai, que o Senhor venha nos ajudar nisso. Ó Pai, nos ajude a refletir Cristo no nosso relacionamento familiar, na maneira como nós vemos os que estão tão perto de nós, os nossos cônjuges, os nossos filhos, na maneira como nós vemos os nossos irmãos, ó Pai, e na maneira de como falamos deles, ó Pai. O Senhor salvou, ó Pai, o seu povo por meio de Cristo. Ele derramou o seu sangue pelos nossos irmãos e por nós. Que nós possamos expressar um cuidado uns com os outros, até na maneira de como falamos uns dos outros. Que ao falarmos uns dos outros, seja com amor, seja como alguém que quer ajuda e quer ajudar o outro. Seja, ó Pai, com falar que haja enrustido nenhum sentimento mau, mas um sentimento de compaixão. Que até no falar do outro, pedindo oração uns para os outros, que esteja enrustido, ó Pai, um sentimento de amor, de compaixão, como havia em Cristo Jesus. Que nós não venhamos a disfarçar espiritualmente
às vezes até na maneira de falarmos uns do outros, mas termos cuidado em como falamos do outro, para que não venhamos a prejudicar a unidade da sua igreja, a comunhão do seu povo. E assim como sua palavra diz, se isso tem existido no nosso meio, que nós possamos nos humilhar, chorar, buscar ao Senhor, nos arrependermos diante do Senhor e pedirmos que o Senhor nos encha de sabedoria, graça, amor, misericórdia, para que até na maneira como falamos uns dos outros, o nome do Senhor seja glorificado. Nos guarde de não cometermos esses pecados em nossas vidas, e às vezes é tão sutil a maneira como fazemos isso. Guarde o seu povo, confronte o meu coração, confronte o coração de cada um, e que o Senhor seja glorificado através das nossas bocas, na maneira como falamos com os outros e uns dos outros. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Um ótimo domingo, Deus abençoe muito a vida de cada um. Hoje à noite os que estão aqui poderão também cultuar a Deus através do YouTube e do Facebook, e ouvindo também pela rádio. Deus abençoe, meus irmãos. Foi muito bom ter cada um dos meus irmãos aqui, que no próximo domingo nós estejamos juntos novamente.